que a escolinha de samba de Niterói aí foi rebaixada, né? Por causa da humilhação aí que causaram aí aos brasileiros, né? Aos cristãos, os evangélicos, ofendendo aí a religião das pessoas. E foi só isso acontecer que a grande mídia aí da Globo News já tratou de fazer a sua reuniãozinha dos bastidores aí para tentar minimizar, né, o impacto, né? Tentar justificar o injustificável. Vamos ao vídeo aí para ver a tentativa de justificativa dessa pouca vergonha. Eu achei pouco ela ter sido rebaixada. Muito pouco. Eu até conversei um pouco com o deputado Nicolas sobre isso, ele me contando como isso tinha repercutido, né, entre o público conservador, principalmente por causa daquela ala das famílias em conserva, né? E aí aquilo gerou, enfim, gerou muita munição. A gente viu vários memes depois e até nesse post que o Bausa citou da Michelle Bolsonaro nas redes sociais, quando ela fala do rebaixamento, ela coloca o governo Lula dentro de uma lata. Então ela está fazendo referência a essa ala da escola de samba. Então, assim, Valdo, sim, eu sempre digo isso, a oposição está no papel dela. O governo, como você colocou aqui, roda, por favor, o blog do Valdo, para quem quiser, tem mais informações lá no G1, que eu sou cross-mídia. Então, o Valdo fala aqui, está lá no blog, olha lá, que o governo Lula voltou a errar e vai ter reflexo sobre as próximas pesquisas. Daqui a pouco a gente vai mostrar alguns recortes para vocês também. Mas, sim, a oposição, Valdo, está no seu papel e o governo Lula, assim como qualquer governo, não é acertar mais, é errar menos. Né? Ainda mais em período eleitoral. Então, assim, atravessou a rua para escorregar numa casca de banana. Ah, mas não tem nada a ver. Ué, então não dava para... tanto tinha tudo a ver que as manchetes foram: o governo recua, ministros recuam. Eles estavam pensando em ir, a gente sabe disso. Então, não tem muito... qualquer fala fora disso é uma mentira. Porque eles, sim, estavam cogitando ir. Tanto é que tudo foi de última hora ali. Até consultei algumas pessoas da própria escola que me contaram isso. Foi aos 45 do segundo tempo que as coisas foram modificadas. 45 do segundo tempo. Até a primeira-dama divulgou uma nota dizendo que já tinha desistido previamente, mas que não divulgou para não desestimular os sambistas. Mas, pelo que eu apurei na avenida, foi um negócio ali de última hora. Que a Fafá de Belém estava ali e começou, vai, sobe. E não foi um negócio muito assim... planejado, né? Esse é um ponto. E realmente, tinha um ministro se preparando para desfilar. Sim. E que desistiu de uma hora. Eu acho que o corpo jurídico ali, que começou a trabalhar na última semana para fazer um cordão de isolamento, entendeu o seguinte: não pode dar a cara do governo. Né? Ou seja, ministro desfilando, primeira-dama desfilando, não pode ter cara do governo. Tem que ser, olha, uma escola resolveu homenagear. Mas aí agora a gente sai do campo objetivo jurídico e vai para o campo da simbologia. O fato do Lula estar presente avaliza, né? Na imaginário das pessoas, avaliza a manifestação ali da escola. Mesmo que não tenha interferência, acaba avalizando aquela avacalhação. Porque o Thomas Trauma ontem desenhou. Uma coisa é você fazer uma sátira do Bolsonaro como palhaço Bozo, e tinham duas vezes, do Temer como golpista. Outra coisa é você satirizar o eleitor do Bolsonaro. Então, a lata satirizava parcela do eleitorado de Bolsonaro. Não então, só do Bolsonaro, mas é o que a gente falava aqui ontem. O Lula tem muito eleitor conservador. Sim. Não é assim só... mas ali na ala o objetivo era esse. Claro. Mas atingia todo mundo se sentiu atingido, né? Mérito da oposição, que transformou uma noite de exaltação do Lula numa tremenda dor de cabeça para o PT, para o Lula. Então, mérito da oposição, aliás, e ressalta, é o primeiro uso de inteligência artificial... Sim. Com inteligência política, porque as latinhas criadas. Sim, verdade. São simpáticas, são bacanas, a imagem viraliza, todo mundo quis fazer a sua família ali. Então, a gente estava ouvindo notícias do TSE se preparando para o uso criminoso da inteligência artificial. Nesse caso, foi diferente. Foi um uso, digamos, inteligente para a oposição, né, do ponto de vista da oposição,
um uso inteligente dessa ferramenta. Eu tenho alguns comentários em relação a isso. O primeiro deles é que faltou assessoria, né? Houve vaidade, uma certa soberba em relação à homenagem e um completo desconhecimento da realidade do carnaval carioca. Qualquer pessoa minimamente conhecedora da bolha, dos meandros carnavalescos, sabiam que a Acadêmico de Niterói cairia, porque isso é praticamente um padrão. Eu acho que é algo entre 8 a 9 em 10 escolas que vêm da Série Ouro, elas caem no ano seguinte. O caso da Acadêmicos de Niterói é particularmente mais frágil por se tratar de uma agremiação muito nova, quase improvisada mesmo, uma escola que ensaia num salão de um clube emprestado. Então, ela não tem estrutura pessoal para fazer um carnaval que a habilitasse a uma competitividade mais agressiva em relação a, eles gostam de chamar de co-irmãs. Houve uma estratégia de marketing muito bem sucedida, porque a escola acabou se transformando uma escola desimportante, né, inédita no grupo especial, se transformou no fato político do carnaval a partir dessa ideia de adular a imagem do presidente da República, que tem, de fato, uma história, uma biografia que pode ser, sim, carnavalizada. Né? Que já foi, inclusive, Lula, né, 2003, foi, né? Não só do Lula, quanto de tantos outros. Outro comentário que eu queria fazer é sobre essa questão da referência religiosa. Isso também não é inédito no carnaval. Está certa a oposição, estão corretos os evangélicos em reagirem nas redes sociais, eventualmente na área civil, na área criminal, por sentirem sua fé, sua religiosidade, seus costumes. Já houve um momento que a arquidiocese aqui reagiu, né, Flavinha? Eu queria lembrar de 1989, a Beija-Flor de Nilópolis, no que é considerado o maior desfile da história do Carnaval do Rio de Janeiro, desfilou com um Cristo mendigo que foi censurado a partir de uma decisão da Igreja Católica. Ele desfilou com uma faixa, é um ícone do Carnaval brasileiro, né? Aliás, faz parte da lei, mesmo proibido olhar por nós, né? Grande imagem construída por Joãozinho 30 e Laíla, referenciado na canção Reconvexo, de Caetano Veloso. Quem não seguiu o mendigo Joãozinho Beija-Flor. Em 2008, Paulo Barros, quando carnavalesco da Viradouro, campeã de ontem, foi acionado também. Teve um carro censurado, um carro, Otávio vai lembrar disso, que mostrava vítimas do Holocausto. O enredo era de arrepiar, e ele fez um carro que foi considerado pela comunidade judaica de profundo mau gosto, e era mesmo, e acabou censurado, passou, eu acho, até com mordaça, algo assim. Isso para dizer que polêmicas em relação a grupos religiosos é recorrente, ou são recorrentes no mundo carnavalesco. Os grupos religiosos, e de matriz africana também, quando são alcançados, o movimento negro protestam, e isso é da natureza do jogo político. O carnaval faz uma sátira, uma crítica, pesa a mão de um lado e recebe de outro. Esse é da natureza da festa, né, que é anárquica e livre. Faltou um briefing. Isso. Agora, o governo poderia, isso aí era sabido por todos nós que acompanhamos o carnaval aqui no Rio de Janeiro. Então, faltou aquele ministério de falar, olha, é melhor não se aproximar tanto. Mas eu vou abrir uma divergência. Eu concordo com tudo que você está falando, tudo. Mas como eu acompanhei de perto a semana que precedeu o carnaval, em Brasília, estava lá com o Val, eu vi quem estava no entorno dizendo, olha, será que não é... Então, assim, eu não sei se foi falta de assessoria ou foi uma coisa... Isso que você falou da soberba. Repara que eu falei, soberba. Eu vou ficar com a soberba e com a vaidade de todos os componentes do seu voto que eu acompanho, porque eu acho que tem um limite a assessoria também. Ela diz, tá aqui, avisei. Faz o que você quiser. A turma do judiciário avisou. Eu contei aqui, a gente fez esse debate. A turma do governo ali do entorno avisou. Eles avisaram.
aí tem um limite, eles não têm a caneta. Não tem como decidir pelo presidente e pela primeira-dama. Porque isso era óbvio que aconteceria. E é uma coisa, enfim, por óbvio. Claro. Mas então, já fiz uma análise, né, carnavalesca, né, histórico carnavalesca e do próprio sentido do que aconteceria com essa escola. Agora eu queria falar muito rapidamente, prometo, ou vou tentar, sobre a questão político-eleitoral. Óbvio que o desfile de acadêmicos de Niterói se transformou num fato político, que a oposição está explorando bem, que o governo tentou explorar bem também, né, em alguma medida. Claro, e nos seus limites. Né? É isso, esse é o choque. Agora, outra coisa é imaginar que pessoas evangélicas de qualquer dos campos vai deixar de votar no Lula ou vai votar no Lula por conta de uma fantasia da Acadêmicos de Niterói, de uma escola inexpressiva, desculpem dizer isso, gente, uma escola inexpressiva do Carnaval do Rio de Janeiro. Estou sendo sincera, eu sou uma amante do Carnaval e essa é a pura verdade, né? E veja, quando a gente transporta para a ideia de uma intenção de voto relacionada a isso, eu acho que a gente eleitorado evangélico há um monolito acéfalo, acrítico, radicalizado, extremista, que não corresponde à realidade. Hoje, mais cedo, falava com o Ronilson Pacheco, que é um grande teólogo, e ele dizia isso. Tanto erra quem acha que os evangélicos não vão votar no Lula por causa da fantasia da Acadêmicos de Niterói, quanto erra quem acha que os evangélicos vão votar no Lula porque ele instituiu o Dia da Música Gospel. Isso, o Rony é perfeito. É o nosso debate aqui sempre. Não é sobre isso. Até porque eles não são. Eu sempre digo aqui os evangélicos, como se fosse uma coisa só, as mulheres, eu sempre falo isso. Mas tem as suas diferenças dentro dos segmentos. É óbvio. Agora, numa disputa que não só está polarizada, como o que está em disputa a margem é muito pequena. Eu acho que qualquer deslize... É décimos. Qualquer... 9,9. É isso. Perdeu a eleição. É isso. Esse é o meu ponto. Assim, aliás, tem que botar o Perlingeiro no TSE, para dar o resultado final. Atenção! Rio de Janeiro! Valdo, só para casar com a sua apuração do blog, deixa eu só jogar as telas aqui que a gente tem, da Quest, para a gente continuar nesse debate. Roda aqui, por favor. A gente tem uma tela mostrando como o eleitor evangélico tem avaliado o trabalho do presidente Lula. E a margem de erro nesse segmento é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, tá? Então, desaprova. Então, em outubro eram 63, novembro 58, dezembro 64, janeiro 64, fevereiro 61. A gente pegou esse recorte para você. Então, 61 desaprova. Aí, a prova era 34 em outubro, 38 em novembro, 33 em dezembro, 31 em janeiro e agora 34%. Não sabe, eu não respondeu 5, tá? Mês 2 aqui, só pra gente ficar no... Então, só pra gente... Se for pegar na margem de erro ali e tal, tá mais ou menos quase que imutável, né? Entre outubro e fevereiro, outubro de 25 e fevereiro de 26, permanece ali as posições mais ou menos as mesmas, né? Com variação dentro da margem ali. Põe essa aqui, para a gente mostrar como é que então, a aprovação do governo Lula, né? Desde o início do 3º mandato. A gente vem contando para vocês dessa discussão ali no entorno do presidente Lula sobre como se aproximar dos segmentos evangélicos. Gente, sempre vou colocar dessa forma, porque vale para tudo isso. Mulher, evangélica. Até quando a gente está fazendo reportagem, eu falo o Supremo. Não, que Supremo? Tem 11 ministros, então não é o Supremo, alguns ministros, tal. Eu tô nessa campanha faz tempo. Em setembro de 24, deixa eu mostrar para vocês aqui o que aconteceu. Isso que a Flávia acabou de citar, citando o Ronilson Pacheco. O Lula criou, então, o Dia da Música Gospel, como uma primeira cena, uma tentativa ali de se aproximar de segmentos evangélicos. Assim como tem dia do samba, né? Dia do frevo, né, André? Agora Dia da Música Gospel. Exatamente. Em outubro, o presidente recebeu no Palácio do Planalto o Jorge Messias, o advogado-geral da União, e também lideranças evangélicas, porque na época o AGU, que é evangélico, já era visto como um dos favoritos para assumir a vaga do ministro Luiz Roberto Barroso no Supremo. E sempre lembrando que o Messias
defendia muito essa ponte de Lula, defende muito, né? Essa ponte de Lula com os segmentos evangélicos, que fazia a ponte para o presidente. Em novembro, então, o presidente oficializou, né, confirmou o nome do Jorge Messias ao Supremo, e aí, em dezembro, em mais um evento com lideranças evangélicas, ele assinou o decreto que reconhece a cultura gospel como manifestação cultural do Brasil. Agora, em 26, no evento do PT, lá na Bahia, o presidente afirmou que, abre aspas, 90% dos evangélicos ganham benefícios do governo, fecha aspas. Não preciso nem falar para vocês que essa fala do presidente irritou e muito líderes religiosos que criticaram muito esse comentário, né? Porque é como se o presidente, na visão desses líderes com quem eu conversei, estivesse cobrando alguma coisa em troca. E aí, alguma coisa em troca é voto, em ano de eleição. Vários líderes com quem eu conversei fizeram essa pontuação. Então, só para mostrar para vocês qual é aqui a linha do tempo, Otávio, Valdo, deixa eu jogar primeiro para o Valdo, só para ele casar com a apuração dele. Porque, Valdo, eu sempre digo que uma coisa que me chama muita atenção é como os setores do governo, do PT, tratam os evangélicos, os segmentos evangélicos, como um fenômeno eleitoral. Vai pedir voto, mas ao longo do ano não traz, né, para o governo. Só que aqui a gente mostrou algumas tentativas de aceno, de gestos do presidente. Não foi suficiente? Não foram suficientes? Então, Andréia, o que eu vi, né? De aliados de Lula, especialistas ali também nessa área de fazer leitura de pesquisas ali, principalmente pensando em ano eleitoral. Eles não falam nem tanto no impacto do desfile das escolas de samba sobre os evangélicos. Eu até escrevi isso lá. A preocupação, o que eu escrevi, na verdade, é o seguinte: o impacto, eles têm um impacto sobre independentes, leitores independentes. Eles acham que é nesse grupo que é esse tipo de atitude, né? Não é nem atitude, porque o governo não tomou nenhuma ação direta para isso. Tem gente que acha que teve ali aliados de Lula que fizeram ali campanha de arrecadação de recursos para a escola. E se você fizer uma investigação, vai descobrir que alguns empresários só doaram para a escola a partir de pedidos de pessoas que votam no presidente Lula, que apoiam o presidente Lula. Acho que isso aí não vai dar em nada, a não ser exploração política também, a não ser que você tenha alguém do governo fazendo esse pedido. Até agora, o que eu sei é pessoas ligadas ali ao Lula por simpatia. Bom, mas o que eles se preocupam? É o impacto disso nos independentes. E a última pesquisa Quest mostrou claramente que Lula continua liderando entre os eleitores independentes, né? E Flávio Bolsonaro abaixo. Mas a curva é Lula caindo e Flávio Bolsonaro subindo. Num ritmo que o próprio Felipe Mendes disse para a gente que tem a possibilidade de essa curva cruzar, né? Lula tendo menos apoio entre os independentes e Flávio Bolsonaro tendo mais apoio entre os independentes, o que é crucial para essa eleição, para uma eleição polarizada. Se ela continuar polarizada assim, a tendência é essa, mas vamos checar. Mas então, o que me disseram é o seguinte: não é, os evangélicos estão meio que cristalizados. Esse gráfico mostrou que está um pouco cristalizado, oscila na margem de erro. Os independentes, não. Os independentes, você tem uma queda. Esse tipo de repercussão afeta esses eleitores. É isso aí, pessoal. Como a gente pode ver aí, a tentativa de passação de pano, a preocupação deles ali na verdade é tentar reduzir, né, o impacto, né, essa que é considerada uma rata do Lula, né? Um tropicão, como disse a jornalista ali, né? Ou seja, eles estão um pouco se lixando para a religião dos brasileiros, né? Estão preocupados em tentar aparar um pouco aí das ratas que o Lula deu ao ter patrocinado aí essa escola de samba. Bom, é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo aí, deixa o seu like, ajuda o nosso canal aí a crescer, compartilha o nosso conteúdo, deixe também seus comentários e até o próximo vídeo. Um abraço, gente.